aí pessoal, mais um Cinefilia Pop. Estamos aqui hoje para falar de um filme, uma indicação aí, né, que a gente tá... É isso aí. Fizemos aí um garimpo aí pelos streamings e achamos um filme que eu acho que vale muito a pena a gente comentar e poder indicar aqui para vocês. Que filme que é esse, Zé? É isso aí, é um filme que é produzido lá fora, ele está indo pela Hulu, né? E aqui ele tá vindo pelo Star Plus. Star Plus. Mostrando que esses streams mais novos aí estão vindo com tudo aí, tirando a soberania da Netflix, né? E é um filme chamado Fresh. Filme dirigido pela Mimi Cave, que olha só, estreia na direção, hein? Primeiríssimo filme. É isso aí. Estreando aí na direção de um filme que começa de um jeito e de repente ele vira outro jeito. É um filme que, se você puder, não veja nem a sinopse, vai assistir, veja lá a menininha conhecendo o rapazinho, uma história romântica, que depois descamba pra outra coisa completamente diferente, mas não veja a sinopse. O que a gente pode dizer sem spoiler é isso, né? É uma história bem típica, né? Nada muito diferente de uma comédia romântica comum ou de um filme de romance que você já tá acostumado. Ela tá desencantada com o amor, meio de saco cheio dessa coisa de aplicativo de namoro, né? Que, pô, vem uns caras muito idiotas, uns caras zoados, aquela coisa, né? Encontra um cara que, no supermercado, então, bom, foi na vida real, né? E aí o cara é uma boa pinta. O cara é boa pinta, o cara é engraçado, conversa, sai pra um bar, né? Vamos pra um bar, se conhecer melhor. E aí ele é um médico, parece bem sucedido. Eu vi a crítica da Isabela Boscov, que tem canal no YouTube, que você tá escolhendo couve no supermercado e aparece o Sebastian Stan pra vir paquerar você. É mais ou menos isso, né? Porque o elenco é esse, né? Você tem o Sebastian Stan como esse médico, de alguma forma encanta, né? Essa personagem que é vivida pela Daisy Edgar Jones, que é uma atriz aí que tá iniciando uma carreira, mas já mostra muito potencial, porque ela tem muito carisma e tem muita qualidade de atuação. Pra quem já assistiu Normal People, né, vai lembrar dela, que é uma série que eu recomendo bastante também, porque tanto ela quanto o ator da série, que agora eu não lembro o nome, mas ele fazem um casal muito interessante, uma história que vale a pena, que surpreende e ao mesmo tempo é muito tocante, assim, é bem bacana. E essa atriz então tá nesse filme. Mas eu não sei o que mais a gente pode falar sem spoiler, né? O Sebastian Stan não precisa nem falar, né? O cara que foi o nosso querido Soldado Invernal, fez Pan e Tommy, ou seja, o cara joga em todos os lados, né? E ele tem se provado um cara bom, assim, com atuações consistentes, né? Sim. E, bom, de Fresh, o que eu deixo aqui sem spoiler é isso. A base é essa, é um romance que vai levar você depois para um lugar muito inusitado, né? Bem intenso. Também vou usar aqui o que a Isabela Boscov falou e acho que é importante. Não assista nem antes, nem logo depois da janta. Isso é só a dica que eu posso dar e paro por aí para não dar maiores spoilers. A dica que dá para dar sem spoiler é que quando aparecer o nome do filme, é porque ele realmente começa ali. Antes é só uma preparação, mas... Boa, é isso. É isso aí. E aí você tem que assistir e realmente viver a experiência. É isso aí. Mas a gente quer falar sobre o filme, né? E pra isso a gente vai ter que então trazer spoiler pro vídeo de hoje. A gente não costuma fazer spoiler, mas eu acho que vai ser bacana pra falar desse filme, pra gente poder dizer o que a gente achou sem ficar tateando, sem ficar pisando em ovo, né? Ele é um filme que não dá pra você comentar sem você dar spoiler e estragar a surpresa, sabe? Exatamente. Porque ele se torna outra coisa. Se você começa a falar, você perde a química, né? Eu, pelo menos, quando tava assistindo, não vi sinopse, não vi o trailer. Já fui no filme direto. E você se surpreende como ele vai ficando... Ele vai crescendo, vai ficando tenso. A surpresa é inevitável. E agora a gente vai falar com spoiler. Então, se você não viu o filme, veja o filme e depois volta aqui com a gente, beleza? E aí, Zé? Então vamos falar, né? Qual é a grande surpresa do filme, o que ele revela. Nosso querido Sebastian Stan, de repente, se demonstra um grande crápula, né? De alguma maneira, um cara que sequestra mulheres no intuito de vender carne humana para consumo, comer, comida, canibalismo. Quase um Hannibal Lecter da era do digital, né? Exatamente. Só que ele não faz só por ter o prazer dele de ser sádico, mas ele vende também, ele ganha dinheiro com isso, uma coisa meio hostel, né?
que é uma experiência totalmente amoral para as pessoas milionárias que já fizeram de tudo. E aí, no caso, ele tem essa clientela limitada de pessoas que degustam esse gosto de carne humana, e aí ele lucra com isso. Eu acho interessante, assim, o filme me lembrou um pouco Corra. Não sei se te lembrou isso também. Na hora que eu tava assistindo, eu pensei, bom, esse é o Corra do feminismo, né? Porque tem o Corra, que é do Jordan Peele, né? Um filme excelente, o roteiro ganhou Oscar e ficou marcado por ser um filme que mistura terror com humor, né? E ao mesmo tempo traz uma crítica ao racismo muito forte, né? De racismo estrutural, né? Da sociedade. Eu acho que esse filme tenta trazer uma lógica de machismo estrutural, porque as vítimas são todas mulheres e essa coisa de comer a carne fresca delas, né? E ver essa mulher como um mero objeto de consumo, né? Então tem uma alegoria aí. E me lembrou um pouco também esse caráter, o desenvolvimento do roteiro parece que foi meio que levando a coisa para o mesmo lugar, né? De ser tenso, ser brutal em algum lugar, de crueldade, de um terror mesmo, né? Dessas vítimas estarem ali vulneráveis na mão desse cara. Já que estamos no spoiler, né? Tem um processo de resistência e de virar o jogo, né? De conseguir superar aquela situação. Pra mim já lembrou mais, que eu falo, pra mim lembrou mais o Albergue, que é aquela coisa da pessoa tá inocente em uma coisa que é aparentemente tranquila, quer passar o fim de semana com o namorado que ela acabou de conhecer, e aí ela vai descobrindo que na verdade por baixo desse mundo existe um outro mundo obscuro, um mundo que as pessoas não têm moral, e que o dinheiro compra tudo, e vai caindo também pra parte um pouco do horror corporal, né? Aquela coisa de mutilação, pra essa coisa. Não é tão visceral quanto o Albergue, lógico, né? Não é tão explícito. Não é tão explícito, é até mais contido. Mas essa questão de você adentrando num mundo que é totalmente amoral, uma coisa totalmente inimaginável, e as pessoas fazem aquilo com naturalidade, assim. E independente da pessoa estar desesperada, ou a pessoa querer fugir, só querem saber do prazer próprio, e no caso do personagem Sebastian Stan é fazer um dinheiro com o sofrimento das meninas lá. Exatamente. E ele é um cara que também, o personagem, né, ele também aprecia a carne humana, né? E aí tem cenas muito interessantes que eu acho que, assim, a composição visual dá pra perceber que a gente tem aí uma diretora nova com muito futuro pela frente, muito promissora, que ela faz uma composição visual coerente, interessante, envolvente, né? Muito bem trabalhado. Ela ao mesmo tempo torna o ritmo do filme muito interessante, assim, de você assistir, de acompanhar. E quando você já está envolvido na história, você entendeu tudo e ela já te fisgou, porque o filme é muito bom e você tá lá envolvido, ela vem com cenas que são realmente aterrorizantes, que envolvem simplesmente pessoas comendo uma receita, né? E aquilo é uma tortura, né? Peculiar, porque na cabeça do personagem, né, principal, do Sebastian Stan, é como se a personagem da Daisy Edgar Jones estivesse ali envolvida naquilo porque ela realmente queria, então pra ele é como se aquilo fosse muito legal, e ela tá ali num sofrimento absoluto, numa coisa que envolve o asco, né, que envolve coisa física, né, tortura física de ter que consumir carne humana, ainda mais de pessoas que ela sabe que estão vivendo a mesma experiência aterrorizante que ela sabe que sofreram da mesma maneira. Uma delas ela até chegou a conhecer, a conversar lá dentro. Então é realmente horripilante nesse sentido. Toda essa composição, essa coisa dela ter que fazer isso, você acaba entendendo a motivação dela, que na verdade ela quer viver, ela quer liberdade. E para isso ela tem que enganar ele, ela tem que passar que ela é tão maluca quanto ele. E aí você entra naquela espiral de tá entendendo, mas você ao mesmo tempo dá aquela agonia, as cenas, a composição realmente dá a impressão de que aquilo tá sendo feito realmente. Os ângulos meio esquisitos de câmera também te deixam sempre numa coisa meio fora do normal, assim, sempre tenso. Sim, eu acho que não vi nenhum grande furo de roteiro, achei tudo muito bem colocado. E eu acho que as cenas das danças, assim, é muito interessante, assim, né? E muito envolvente, é muito legal, acho que é muito bem trabalhado mesmo, assim, né?
E até no momento que, no final, na parte final do filme, que ela tem que enganar ele, ela meio que troca de lugar com ele, né? Ele acaba sendo o seduzido e ela seduzindo ele ali. No começo ela tá sendo totalmente enganada e no final ela tem que fazer isso pra tentar ter uma chance de ganhar a liberdade, assim. E outra coisa que eu senti é que você pega tanta raiva dele, você fica com tanto ódio, que eu acho que no final ele não teve o que merecia, entendeu? Embora ele teve uma cena que as três atacam ele ali, eu achei que ali ia ter uma vingança, mas depois ele consegue escapar, e eu não achei que ele teve o que merecia, porque você fica tão indignado com aquilo, que no final você quer que ele você queria uma coisa mais pesada, uma vingança mais intensa, né? Isso, experimentar do próprio remédio, alguma coisa assim que fizesse você falar, tá vendo? Toma. E aí acaba que ele não tem um fim. Acho que o filme tenta ser um pouco mais pé no chão nesse sentido, né? Porque as meninas ali estão numa situação extrema, elas não são experientes nessa coisa da violência, né? Nunca tinham experimentado isso. Então elas tentam só sobreviver, elas estão só na intenção de sobreviver e acabam aquela solução que elas encontram, né? Uma coisa que eu acho, inclusive, que eu achei que ficou aí pensando talvez numa situação, é quando eles praticamente conseguem, dentro da casa, eles conseguem dar um golpe nele a ponto de deixar ele desacordado, né? Mas eles largam ele lá vivo, vão embora deixando ele vivo. Ele já estava assim, à mercê delas para já poder finalizar com o problema ali, né? Tinha uma faca lá no ambiente. Bom, vamos resolver isso aqui, depois a gente vai embora. Elas saem, deixa ele lá só desacordado e obviamente ele acorda e volta. Mas aí eu acho que a justificativa da história essas meninas não são pessoas violentas, assassinas que têm essa intenção. Sim. E elas acho que se sentiram até mal de fazer esse tipo de ação. Mas elas já estavam ali também numa luta tão intensa com ele. Elas querem sobreviver, querem fugir dali, né? Tem esse lado. Faria sentido também elas já acabarem com o problema logo ali naquele momento. Mas isso é uma coisa boa. Por quê? Porque mostra que o cara, você vai assistindo o filme, você vai pegando tanta raiva dele que no final você acha que, eu pelo menos achei, que ele não teve o suficiente. Isso é bom. Ele me despertou uma raiva de ser vilão, de você querer que elas vençam ele, que isso é muito bom. Quando um vilão não te desperta raiva, ou até você torce pelo cara, é porque ou alguma coisa não tá certa, ou a intenção era que você torcesse por ele mesmo. Mas no caso a intenção é você ficar com raiva dele. Então, eu acho que esse ponto eles atingiram muito bem. E eu fiquei vidradaço no filme, assim. Fiquei, com a mão ali, torcendo e vendo essa... Obviamente a gente meio que tem a ideia de que, vai dar certo, né? Não imagino que vai ter um final horrível, mas... ele realmente te pega e te envolve e faz você ficar realmente ligadão no filme, imerso nele. Muito bom, assim, achei bem interessante e inusitado. Eu gosto disso quando tem uma proposta diferente, uma proposta que foge de um lugar comum, ousado, que não todo mundo vai gostar, essa é a verdade. Sim. Pela temática que ela escolheu, da forma que ela escolheu representar, usando a questão do canibalismo, né? Mas acho que compensou muito, assim. Eu acho que foi ousado e certeiro. Muito bom o filme, né? Mostrando aí que os streams estão chegando com tudo aí, né? Com certeza, vale a pena ver. E Star Plus tá lá. A gente vai trazer mais novidades aí, mais indicações para vocês. Às vezes tem muita coisa boa que tá meio perdida, que ninguém tá falando muito. Se você achou interessante isso daí, comenta aí. E não esquece de curtir o vídeo e seguir o nosso canal para mais conteúdos aí no futuro, beleza? É isso aí. Valeu!